Adidas está mais perto do Corinthians. Médica do Timão, chefe do departamento médico do Timão, foi demitida. Crise no departamento médico. E o Garro está de volta. Fia, hoje o vídeo tá daquele jeito, com um bastidor quente, com um cereto. E tem informação quente chegando também com possíveis nomes na mira do Timão no mercado da bola. Então, bora conferir tudo. Então, as informações do Corinthians. Primeiro, Corinthians que ganhou do Santos 1-0 ontem pelo Campeonato Brasileiro. Gol do Yuri Alberto e agora se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, quarta-feira, pela Copa do Brasil, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. O primeiro jogo o Corinthians venceu lá em Novo Horizonte pelo placar de 1-0. Pode até empatar com o Novo Horizontino, que mesmo assim estará classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a jogar no sábado contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, às 9h da noite, no estádio da Arena MRV. São os próximos compromissos, portanto, do Sport Clube Corinthians Paulista. Crise no departamento médico do Corinthians. Pois é, a chefe do departamento médico do Corinthians foi demitida. A Ana Carolina Ramos e Corte foi demitida exatamente um dia depois de uma declaração do técnico Dorival Júnior sobre a lesão do Mateuzinho. O Corinthians informou nesta segunda-feira a saída da médica doutora Ana Carolina Ramos e Corte, que era chefe do departamento médico do clube. Aliás, a primeira mulher a chefiar um departamento médico de clube de futebol no Brasil. Nesta segunda-feira, diz aí a nota oficial do Corinthians, a doutora Ana Carolina Ramos e Corte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Sport Clube Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional. Publicou o Corinthians em nota oficial. A saída na médica ocorre no dia seguinte à reclamação do técnico Dorival Júnior por não poder contar com o lateral direito Mateuzinho no clássico contra o Santos, né? O técnico, o Dorival Júnior, teve que improvisar o Félix Torres. O Félix Torres, que é zagueiro, jogou improvisado na lateral direita. Disse o Dorival Júnior em entrevista coletiva: tivemos problema sério com o Mateuzinho. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu. Não pode. Ele viajou para o jogo de meio de semana e de lá para cá não treinou. De repente nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado. E naturalmente sem vir para o jogo deste domingo. Essa declaração do Dorival Júnior acabou repercutindo mal no Corinthians, e quem foi responsabilizada pela saída do Mateuzinho do time foi a médica do clube, a doutora Ana. Né? O Mateuzinho foi poupado no empate contra o América de Cali no dia 6 de maio, mas foi liberado para os jogos contra o Mirassol no dia 10 e também no Racing no dia 15. Só que durante a semana antes do clássico, o Mateuzinho teve diagnosticada uma lesão na coxa direita e iniciou o tratamento. O Corinthians não divulgou a gravidade nem uma previsão de retorno do jogador. Então, essa foi a questão que acabou. Já havia alguns problemas envolvendo a médica do clube. O Corinthians estava insatisfeito com o trabalho da médica, principalmente na questão do Garro, né? O Garro, que teve que ir para a Espanha para fazer um tratamento particular, não fez o tratamento no clube, teve que fazer o tratamento particular na Espanha. Já havia alguma insatisfação em relação ao trabalho da doutora Ana. E a questão da declaração do Dorival Júnior acabou sendo a gota d'água para que a médica do clube fosse demitida. Bom, em compensação, falando ainda do departamento médico, o Garro está de volta, né? O Garro está de volta e está treinando
com os demais jogadores, está na transição física e treina parcialmente com os demais jogadores, treina parcialmente com o elenco. É uma novidade boa para a torcida do Corinthians. O Garro está há quase 2 meses sem entrar em campo, devido a tendinopatia patelar no joelho direito. O último jogo do Garro foi na final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, quando o Corinthians foi campeão estadual. O Garro jogou no sacrifício e de lá para cá ele faz tratamento intensivo para cuidar dessa tendinopatia patelar. Está treinando com os demais jogadores, mas só deve ser liberado para jogar efetivamente no dia 1º de junho contra o Vitória da Bahia, jogo na Neoquímica Arena. Pelo menos é esta a previsão para a volta do Garro. Ainda sobre o departamento médico, o Memphis está no departamento médico, uma entorse no tornozelo, grave foi a entorse no tornozelo do Memphis. Ele não deve jogar contra o Novo Horizontino, já não jogou contra o Racing, né, pela Copa Sul-Americana, ficou de fora também do compromisso contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, não deve jogar contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e deve voltar apenas contra o Atlético Mineiro no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos é essa a previsão de retorno do Memphis Depay. Quero falar também a respeito do Hugo Souza. O Hugo Souza está na pré-lista do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Não significa que ele será convocado para os jogos contra o Equador no dia 5 de junho e contra o Paraguai no dia 10 de junho. Mas ele está na pré-lista, ele é um dos goleiros pré-convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, que vai confirmar no dia 26 de maio os 23 nomes que serão convocados para os compromissos, para os próximos compromissos da seleção brasileira. Hugo Souza, portanto, é um dos jogadores pré-convocados. Deixa eu falar da Adidas, porque é o seguinte, a Adidas está mais perto do Corinthians. Já noticiamos por aqui que o Corinthians está negociando um contrato bilionário com a Adidas de R$1 bilhão, né? R$1 bilhão para trocar o contrato da fornecedora de material esportivo. O Corinthians vai trocar a Nike pela Adidas. E o Corinthians quer que o contrato, né? O contrato do Corinthians com a Adidas, que já está aprovado pelo Corinthians, pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo, já está aprovado, mas tem que ser aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians e também pelo Conselho Deliberativo do clube, né? E o Corinthians quer que já apresentou o contrato para o Conselho de Orientação Fiscal do clube. E depois tem que ser apreciado e aprovado também pelo Conselho Deliberativo. Então a Adidas está cada vez mais próxima do Corinthians. É claro que vai haver provavelmente uma disputa judicial envolvendo o Corinthians e Nike, porque o Corinthians tem um contrato com a Nike, que termina no final do ano, mas ele tem renovação automática, o contrato prevê renovação automática unilateral. No caso da Nike, a Nike quer a renovação de contrato com o Corinthians, mas o Corinthians não quer a renovação de contrato com a Nike. Então, a Adidas está cada vez mais perto do Corinthians com um contrato de R$1 bilhão por 10 anos de contrato. 1 bilhão por 10 anos de contrato. E quero fechar esse noticiário falando do Guinegão, porque o Augusto Melo falou na semana passada sobre um jogador das categorias de base que recebeu uma proposta de 14 milhões de euros. E foi justamente o Guinegão. Essa informação foi divulgada pelo Meu Timão. 14 milhões de euros
dá mais ou menos 88 milhões de reais. O Guinegão tem apenas 17 anos de idade. E ele recebeu essa oferta do Montpellier da França. Mas o Corinthians não quis negociar o jogador, porque o Montpellier da França queria parcelar o pagamento e o Corinthians queria o pagamento à vista. Portanto, o Guinegão não foi negociado pelo Corinthians. O Corinthians, 14 milhões de euros é dinheiro, hein? É muito dinheiro. Mas o Corinthians segurou o Guinegão, que está no time sub-20, está nas categorias de base do Corinthians. Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há duas respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra. Para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos 5 milhões de reais. O Corinthians está buscando jogadores que cheguem sem custos de transferências, mas com um potencial de impacto imediato. A estratégia é clara, gastar menos e tentar contratar certo. Com a chegada da Adidas e uma nova receita, o Timão pode ter mais força para disputar nomes com outros clubes na Série A. E aí, fiel, você curte a Adidas no Timão? Quais reforços são prioridade para essa próxima janela? E o trabalho da diretoria tá indo no caminho certo? Comenta aqui que eu quero saber, então já deixa aquele like, compartilha com a Fiel e até a próxima. Valeu e vai Corinthians!